Olá, voltamos para fazer a meia horinha diária de leitura. Tô animada, até levantei ali, passei perfume para demonstrar alegria interior de estar passando para nosso segundo livro, que eu escolhi esse da Bell Hooks, Erguer a Voz, porque a vida não é apenas lazer, é também conscientização. E eu acredito que esse vai ser mais denso, mas de toda forma, como eu queria ler ele, vou também disponibilizá-lo na internet. A Bell Hooks, eu na verdade conheci essa autora na faculdade, tinha uma professora que gostava muito, ela dava um jeito de meter textos da Bell Hooks em quase qualquer trabalho. E a Bell Hooks, ela trata principalmente de temas de feminismo e ela é uma grande ativista dos movimentos antirracismo. E é isso. Comecemos. Espero que seja uma boa leitura para todos nós. Então, o livro chama Erguer a Voz. Pensar como feminista, pensar como negra. Prefácio à edição brasileira. A voz, a coragem e a ética feminista. Marileia de Almeida. Meu primeiro encontro com o Erguer a Voz, pensar como feminista, pensar como negra, aconteceu em 2015, durante o doutorado sanduíche que realizei na Universidade de Columbia, em Nova York. Planejei ler o livro na biblioteca do campus, mas logo nas primeiras páginas fui me dando conta de que a narrativa me interpelava de tal maneira que era preciso estar em espaço privado. Fui para casa. No meu quarto, pude chorar, respirar, voltar a ler, chorar de novo. As experiências narradas por Bell Hooks mesclavam-se às minhas, a dor pelo recente término de um longo casamento, a vergonha de revisitar memórias da infância, a angústia com a escrita. Seu texto me colocou como uma espécie de convocatória. Aprenda a usar sua voz por meio de um dizer comprometido com a liberdade humana. Bem, tomara eu não começar a chorar aqui, né? Hoje percebo que erguer a voz articula simultaneamente corpo, a voz, prática, a coragem e a ética, compromisso com a dignidade humana. 3 dimensões fundamentais nos projetos políticos feministas. Seguimos por essas trilhas. Bom, já que parece que o livro faz esse mergulho interior todo, eu não vou abrir mão de continuar lendo ele, publicando, mas se acontecer de eu ler aqui e ficar um pouquinho calada, é porque provavelmente estou refletindo sobre alguma coisa. Publicado pela primeira vez em 1989 nos Estados Unidos, com o título Talking Back, Thinking Feminist, Thinking Black. Este é o primeiro livro de Bell Hooks em que, no âmbito acadêmico, ela radicaliza a máxima feminista de que o pessoal é político. Escrever sobre aspectos íntimos já era uma prática que Bell Hooks realizava em seus poemas, mas articular dimensões privadas às teorizações feministas foi, naquele momento, algo inédito em seu fazer como pensadora crítica. Apesar da inegável singularidade da autora, o projeto político que atravessa sua narrativa informa sobre condições históricas das décadas de 70 e 80. Naquele contexto, nos Estados Unidos, intelectuais negras se empenhavam em produzir e publicar textos cujas abordagens tornavam visíveis as múltiplas experiências das mulheres negras, denunciando silenciamentos e ocultamentos. Revelando a atmosfera do período, Bell Hooks afirma: recentemente, os esforços de mulheres negras escritoras para chamar atenção para o nosso trabalho servem para sublinhar tanto a nossa presença quanto a nossa ausência. Diante dos medos e angústias de um texto que politiza o eu, em que se fez rente ao corpo,
Bell Hooks foi trazendo devagar o livro ao mundo. Alguma coisa sempre aparecia no meio do caminho. Fins de relacionamentos, exílio, solidão, alguma dor recente descoberta. No seu dizer, era um esforço em ser genuína, mas também em ficar atenta a não me tornar um entretenimento barato. Escrever, nesse sentido, integra um processo de autorrecuperação, que, no entender da autora, diz respeito a quando trabalhamos para reunir os fragmentos do ser, para recuperar a nossa história. Seja no espaço público, dominado pela violência da segregação racial, seja no âmbito privado, atravessado pela violência patriarcal. Nascer mulher e negra em 1952, no sul dos Estados Unidos, significava vir ao mundo em um tempo e espaço em que dizer o que se pensa era considerado inadequado. Por isso, como práticas de sobrevivência, conforme aponta Bell Hooks, muitos indivíduos de grupos oprimidos aprendem a reprimir ideias, especialmente aquelas consideradas opositoras. No que tange ao ambiente familiar, Bell Hooks sublinha que não se tratava apenas de ficar em silêncio, ser discreta. Ao contrário, ela descreve que foi criada em um mundo de falas de mulher, conversas barulhentas, palavras irritadas, mulheres com línguas rápidas e afiadas, línguas doces e macias, tocando nosso mundo com as suas palavras. Apesar de ser fascinante crescer cercada por mulheres negras que tinham prazer de conversar uma com as outras, Hooks foi percebendo que aquelas que usavam suas vozes para denunciar opressões corriam risco de ser punidas. As hierarquias construídas sobre as diferenças de raça, classe e gênero, ou seja, os sistemas interligados de dominação, definiam não apenas quem podia falar e onde falar, mas, sobretudo, o conteúdo desse dizer. A escolha da expressão talking back, como título do livro, sugere uma intenção da autora que percorre toda a obra, que é a de desnaturalizar regimes de verdade e posições de poder. O termo, formado por um phrasal verb, fala do ato de responder a uma figura de autoridade, quebrando hierarquias, atrevendo-se a discordar e, às vezes, a simplesmente ter uma opinião. Phrasal verbs, muito usados na língua inglesa, não podem ser traduzidos literalmente. Em geral, são formados por um verbo acrescido de preposição, advérbio ou palavras de uma outra classe gramatical. Conforme comentou a filósofa estadunidense Donna Dalle Marcano, a expressão implica uma relação entre aqueles que são autorizados e aqueles que não são autorizados a falar, ou seja, aqueles que sabem que não podem erguer a voz para um parente, para a polícia, para um professor. Marcano, Donna Dalle, Talking Back, Bell Hooks, ok, coisas só referência. Durante o processo de tradução e revisão da edição brasileira de Talking Back, a dificuldade de encontrar um termo que se aproximasse dos sentidos da quebra de hierarquia explicita um dos sintomas de uma sociedade colonizada, o apreço às distinções. Os limites do dizer exprimem a conexão intrínseca entre as palavras e as coisas. Sintomas de uma sociedade colonizada, o apreço às distinções. Nossa, isso rola muito aqui no Brasil, eu acho. Deixa eu arrumo um lápis, um instantinho. Isso é o que acontece quando a pessoa não sabe editar vídeo. Olha aí, que vantagem.
Os limites do dizer exprimem a conexão intrínseca entre as palavras e as coisas. Aqui ensina-se a passar pano. Não por acaso em solo brasileiro brotou, floresceu e espalhou-se feito erva daninha os mitos da democracia racial, cuja narrativa pressupõe a inexistência de conflitos raciais. Ao contrário disso, valendo-se de uma tessitura narrativa que parece uma conversa, Bell Hooks, em Erguer a Voz, chama para um papo reto, sem cair nos lugares comuns e nos chavões fáceis. Ela aborda temas espinhosos. Dentre eles, destacam-se as problematizações em torno da identidade e representação, as possibilidades e os limites de uma política de alianças com pessoas brancas e homens, o uso da supremacia branca para expressar as hierarquias raciais, a homofobia nas comunidades negras, a violência no espaço íntimo, o culto narcisista, a personalidade como epifenômeno das relações capitalistas e os perigos do confinamento das discussões feministas estritamente no âmbito acadêmico. A introdução aos 23 ensaios e a entrevista que compõe o livro problematizam, em certa medida, a ênfase em uma prática feminista, cujo foco reforça apenas o estilo de vida pessoal, destacando a necessidade de criação de paradigmas políticos e modelos raciais de mudança social que enfatizem toda mudança coletiva quanto a individual. É uma escrita que evoca uma atitude parresiástica, que, em linhas gerais, diz do falar francamente e do risco desse dizer, exprimindo uma coragem de verdade. Apesar das dessemelhanças entre a abordagem de Hooks e os estudos sobre parresia de Michel Foucault, vale sublinhar algumas convergências. O autor francês, estudando os usos da prática na antiguidade clássica, destacou 3 momentos principais: a oposição diante da retórica, a relação com a política e a sua associação com a filosofia, e o cuidado de si. Sobre o estudo de parresia em Michel Foucault, ver Vieira, A Coragem da Verdade e a Ética do Intelectual. Tem que parar de ler essas observações. Considero que esses eixos atravessam o falar verdadeiro em Bell Hooks. A retórica, conhecida como a arte de bem argumentar, enfatiza os recursos de persuasão em detrimento do conteúdo ético desse dizer. Bell Hooks, ao contrário, sublinha a importância do que se diz, pois é por meio do conteúdo que se denunciam as opressões. Ademais, tomando a política como campo de ação, toda escrita da autora sugere que a coragem não está apenas em denunciar o outro, mas igualmente na capacidade de realizarmos uma dobra sobre nós mesmos, a fim de avaliarmos de que forma reproduzimos aquilo que estamos denunciando. Sim. Rola muito isso comigo. Às vezes eu fico bem ali ativista, defendendo um ponto de vista, e eu tenho vergonha às vezes, assim, me falta coragem de olhar para dentro e admitir de que forma eu erro nesses mesmos temas que eu defendo, né? Coragem não está apenas em denunciar o outro, mas igualmente na capacidade de realizarmos uma dobra sobre nós mesmas, a fim de avaliarmos de que forma reproduzimos aquilo que estamos denunciando. Nessa perspectiva, o falar de si em Bell Hooks não pode ser compreendido como um ato narcísico de autopromoção, mas como um exercício de autorrecuperação, prática que exprime uma ética do cuidado de si que
conforme enfatizou Foucault, nunca está apartado do cuidado com os outros. Em tempos sombrios, quando dizer a verdade tornou-se sinônimo de ganhar no grito, a publicação de Erguer a Voz funciona como caixa de ferramentas que nos ajuda no aprendizado da coragem da verdade. É preciso que muitas vozes se ergam contra o genocídio da população negra, o aumento crescente da população de rua, o avanço criminoso do agronegócio sobre os territórios indígenas e quilombolas, o assassinato das mulheres e trans, a prática de ódio contra a população LGBT, a criminalização dos movimentos sociais e a repressão ao conhecimento por meio do ataque às escolas e às universidades. Para além de tomarmos este livro como objeto de consumo e deleite individual, que possamos usá-lo como uma possibilidade de encontros. Oxalá cada leitora e cada leitor faça suas ideias de Bell Hooks circularem por meio das leituras silenciosas, em voz alta, em língua de sinais, em praças, ruas, favelas, associações de moradores, sindicatos, presídios, escolas, saraus, terreiros, templos religiosos, botecos, universidades. Afinal, o sentido político profundo da prática feminista sugere que a transformação individual colabore com as mudanças no mundo. Pronto, falei. Mariléia de Almeida doutorou-se em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com a tese Territórios de Afetos, Práticas Feministas Antirracistas nos Quilombos Contemporâneos, no Rio de Janeiro. Em 2015, realizou pesquisas na Universidade de Columbia, em Nova York, enfocando as experiências teóricas interseccionais dos feminismos negros estadunidenses entre as décadas de 80 e 90. É integrante do grupo de pesquisa Gênero, Experiência e Subjetividade da Unicamp e do Laboratório de Estudos das Relações de Gênero, Masculinidade e Transgêneros, Lab Queer, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de ensino e pesquisa com ênfase em História do Brasil, República, Teoria da História, Educação e Cultura. Prefácio à nova edição. Frequentemente, estereótipos racistas e sexistas caracterizam mulheres negras como barulhentas, mal educadas, autoritárias e, em relação aos homens negros, dominadoras e castradoras. Estudos otimistas sobre os padrões de condutas das garotas na adolescência têm conectado ser expansiva com ter a autoestima saudável. Infelizmente, porque muitas garotas negras costumam se manifestar com franqueza, pensadoras feministas mal informadas têm visto tais atos de fala como performances de poder, quando poderiam, mais adequadas, simplesmente ser um reflexo de valores culturais diferentes. Mesmo quando pensadoras críticas, como eu mesma, chamam a atenção para a realidade de que em comunidades negras de diversas classes, garotas falantes não podem ser interpretadas como indicativo adequado de forte autoestima, garotas negras continuam a ser julgadas por normas sociológicas e políticas que são, primeiro e acima de tudo, justificadas por percepções de garotas brancas. Por exemplo, se o silêncio entre garotas brancas indica obediência e autoanulação, por consequência, o ato de falar entre as garotas não brancas, especialmente entre garotas negras, pode ser lido como um sinal de poder. Em contraste com as garotas brancas privilegiadas, socializadas no silêncio e, portanto, ensinadas a ser subordinadas,
Garotas negras de classe baixa que se posicionam são codificadas como atrevidas. Se um grupo é visto como quieto e discreto, por consequência, garotas barulhentas e agressivas são vistas como mais poderosas. Porém, em muitos grupos étnicos não brancos, o ato de uma mulher se manifestar não é visto como um gesto de poder. Nessas culturas, manifestar-se é considerado a realização de um papel feminino machista, como o silêncio em outras culturas. Não é de se surpreender que garotas barulhentas e expansivas se vejam como fortes e ou poderosas. Entretanto, isso raramente corresponde à verdadeira realidade de suas vidas. Quando o assunto é se posicionar, o conteúdo do que é dito é mais importante do que os atos discursivos. Em vez de fazer do ato da fala um sinal de poder assertivo para as garotas, o foco no conteúdo fornece meios mais precisos de estabelecer a conexão entre falar e ter uma autoestima saudável. Quem está falando não é nunca tão importante quanto o que está sendo dito, mesmo que quem fale seja crucial para a nossa compreensão de qualquer política de gênero. Quem está falando não é nunca tão importante quanto o que está sendo dito. Quando comecei a escrever meu primeiro livro, achei que era necessário seguir à risca o treinamento acadêmico que me ensinou a não focar no pessoal, a manter um tom erudito. Entretanto, conforme meu engajamento com o pensamento e a prática feminista progredia, eu começava a questionar a noção dessa voz acadêmica que soa mais neutra, com o desejo de escrever uma teoria feminista que pudesse reforçar a inter-relação entre raça, gênero e classe, que atraísse um público amplo e diverso. Percebi a importância de manter uma voz na escrita que me fortalecesse para falar sobre questões de uma maneira mais ampla, quase conversacional. Essencialmente, isso também significa me arriscar a falar a respeito de assuntos sobre os quais nós, como defensoras do feminismo, tínhamos mantido silêncio. O comprometimento feminista de romper os silêncios inspirou as próprias mulheres negras a escrever teoria para criar trabalhos que nos conectassem às mulheres negras que não sabiam sobre o feminismo ou eram hostis aos movimentos, vendo somente como para garotas brancas. Quando a poeta negra e ativista lésbica Audre Lorde compartilhou com o mundo o poema A Litany for Survival, uma litania por sobrevivência, que se tornaria o seu poema mais lido mundo afora, ela fazia referência à questão do silêncio, incitando todas as mulheres, especialmente as mulheres negras, a romper os silêncios, se manifestando, contando as nossas histórias. No poema, Lorde dizia às exploradoras e oprimidas que o silêncio não irá nos salvar e que superar o medo de falar é um gesto necessário de resistência. Lorde declara: "E quando falamos, temos medo de nossas palavras não serem ouvidas, nem bem-vindas, mas quando estamos em silêncio, ainda assim temos medo. É melhor falar então." Desafiar mulheres a se manifestar, a contarmos nossas histórias, tem sido um dos aspectos transformativos centrais do movimento feminista. Enfrentar o medo de se manifestar e, com coragem, confrontar o poder continua a ser uma agenda vital para todas as mulheres. Minhas ancestrais mais velhas me deram o importante presente da fala contundente. Elas foram mulheres corajosas, de visão e propósito, desejando se encaixar nas nações machistas mais convencionais sobre o papel adequado da mulher na vida. Rosa Bell, minha mãe, não foi uma mulher de fala corajosa.
Ela se esforçava em ser vista, não ouvida, e quando falava era para dizer as palavras certas. Quando ficou nítido que eu, sua terceira filha, queria me tornar uma mulher de fala corajosa, mamãe fez tudo o que pôde para me silenciar. Quando eu erguia a voz, era punida. Quando as mulheres do sul dos Estados Unidos, naquele tempo, como as mulheres do sul dos Estados Unidos naquele tempo, mamãe acreditava no culto à privacidade, especialmente em relação à família e à vida doméstica. O que estava acontecendo nas famílias não importava. Sempre nos diziam que quebrar o código de silêncio e falar aberta e honestamente era o equivalente à traição. Falar corajosamente sobre a vida de alguém e ousar fazer daquela fala uma crítica era, aos olhos da mamãe e aos olhos da cultura da verdadeira feminilidade de classe média, uma traição. Obviamente, essa era uma das primeiras formas de jovens mulheres como eu desafiarem o pensamento patriarcal. Seja escrevendo em diários, minha irmã mais velha sempre lia meus pensamentos e reportava os meus segredos para nossa mãe, ou me manifestando. Logo compreendi claramente que erguer a voz era uma forma de rebelião consciente contra a autoridade dominante. Desde o começo, meu engajamento no movimento feminista contemporâneo demandou de mim ter a coragem de erguer a voz, caso eu quisesse compartilhar a minha perspectiva sobre ser negra e feminista. Parecia adequado, então, que eu chamasse este livro de Erguer a Voz, pois seria a primeira publicação em que eu vincularia a narração da minha história com a escrita teórica. Erguer a Voz tem sido e continua a ser um trabalho que encoraja leitoras e leitores, especialmente as pessoas de grupos oprimidos e explorados que lutam para romper silêncios e encontrar e ou celebrar o alcance da voz, encontrar a nossa voz e usá-la, especialmente em atos de rebelião crítica e de resistência, afastando o medo. Continua a ser uma das formas mais poderosas de mudar vidas por meio do pensamento e da prática feministas. Quando leitoras e leitores aplicam a teoria de encontrar uma voz em suas vidas, especialmente em relação a compreender a dominação e criar uma consciência crítica atenta, acontece uma transformação significativa para o eu e a sociedade. Quando a discussão sobre encontrar a voz teve início em círculos feministas, todo mundo pensou que ela logo seria comumente compreendida como um aspecto necessário da autorrealização feminista, a ponto de se tornar um processo automático. Isso não aconteceu. Muitas leitoras e leitores ainda precisam que aqueles de nós que há décadas têm trabalhado por transformações feministas assentem os alicerces. Nós sempre precisaremos promover e encorajar o ato de erguer a voz.